como eu tenho dito para vocês, a oração é algo que se aprende. A oração é algo ensinado. Como Jesus falou com seus discípulos, quando a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 11, que os discípulos vendo Jesus e Jesus terminando de orar, os discípulos chegaram para ele e perguntaram: mestre, ensina-nos a orar. Então ali a gente observa que a oração é algo que se ensina, é algo que se aprende. E de repente você é alguém que está me ouvindo, que está me vendo agora, e diz assim: olha, eu sou uma pessoa que em questão de oração eu sou um fracasso, eu até quero, eu até desejo, mas é um fracasso, eu não consigo dar continuidade, eu não consigo ser aquela pessoa de oração que eu desejaria ser. E eu digo isso para você porque eu também fui alguém assim. E não estou dizendo, quero com você, oração não é fácil. Oração demanda muito esforço. Demanda muito esforço, oração, demanda dedicação. Em um dos seus livros, aquele lá, o autor Edward Bonds, ele fala fundamentos da oração, e ele fala isso, que a oração ela toma o ser humano num todo. Não é algo só de uma prática simplesmente espiritual. Requer uma mente focada e o corpo ele também vai se remeter à oração. Por isso que alguns se ajoelham, por isso que alguns levantam as mãos. Então, requer que o ser humano ele se dedique, ele se esforce mesmo para orar. Então, não é algo simples, muito fácil, mas a oração é assim, algo simples, mas nós precisamos aprender sobre oração. Então, a oração, ela carrega o quê? Alguns princípios. Para que ela seja uma oração, eu vou colocar alguns termos para você entender. Eu não gosto de usar muito isso, mas vou colocar. Para que ela seja uma oração bem-sucedida, digamos assim. Então você precisa entender os princípios, você precisa compreender que tipo de oração fazer. Agora é lógico, tudo isso, por mais que a gente passe, esses são os princípios, olha, esses são os tipos de oração. O que vai implicar tudo isso, o que vai tornar tudo isso algo efetivo na tua vida é o Espírito Santo. Porque ninguém consegue orar verdadeiramente se não for pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo diz que o Espírito intercede por nós. Ele está dizendo assim, que para nós orarmos de uma forma eficaz, é necessário a ação do Espírito Santo. Porque a oração é uma prática espiritual. Ela é uma prática espiritual. Então é importante que nesse momento você compreenda que a oração é algo que nós aprendemos, carrega princípios, e esses princípios, eles precisam ser aplicados no momento que nós estamos em oração, ou pelo menos você assim compreende o necessário naquele momento, e assim, amados, você vai ver como que a oração é algo maravilhoso, amém? É como eu costumo dizer, quando você vai pegando o jeito, você vai pegando o gosto, é assim que a gente diz, vai pegando o gosto, você vendo como que aquilo vai trazendo benefício, como aquilo vai mexendo com você. Eu digo isso para você porque hoje veio aqui um irmão, né? Um irmão aqui, e ele comentando, há 5 meses eu tenho orado como nunca, isso tem afetado a minha vida de uma maneira tão maravilhosa, e está despertando outras coisas. Eu estou querendo sair pela rua pregando, aqui não pode, né, Gustavo? Eu falei, não pode, mas eu estou com a vontade de sair pregando por aí, levando a palavra, e tudo isso porque voltou-se para a oração. E aí é que hoje eu tenho entendido mais do que nunca. O nosso chamado começa no Senhor. A primeira vez que a palavra chamar apareceu na Bíblia, a primeira vez que a palavra chamar apareceu na Bíblia, ela se refere ao momento em que Deus virou para Adão e disse: Adão, onde estás? Essa é a primeira vez, e chamou: Adão, onde estás? Então Deus queria que Adão voltasse para ele. Então por isso que antes de qualquer coisa, antes de você pensar em ir para a África ou para a Indonésia em missões, eu digo para você, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, e lá Deus vai falar com você. É ali que Deus vai tratar com você. É ali que Deus ele vai suscitar, despertar, colocar para fora o que está aí dentro. E aí é algo maravilhoso. Amém? Então, queridos, o que nós tratamos aqui semana passada, no último episódio, no último culto? Não tem como você ter uma vida cristã sustentável
sem ser pela oração. A oração é algo presente na vida do crente. Então, se a gente quer ser pessoas que, diante das crises, se mantenham firmes, é necessário que nós tenhamos uma vida fundamentada na oração. E nós observamos que Jesus foi alguém que teve a sua vida fundamentada na oração. Trouxemos exemplos, citações de versículos, tantas coisas falando sobre isso. E aí o que nós observamos? Que isso, a vida de oração de Jesus, ela foi determinante para o êxito do seu propósito. Como assim? Você se lembra que antes de Jesus ir para a cruz, ele orou no Getsêmani? Então eu digo para você que propósito e oração caminham junto. Não há êxito no propósito, não se vivemos o propósito se nós não tivermos uma vida de oração. Então, ainda que você tenha um propósito de Deus maravilhoso na tua vida, ainda que Deus estabeleceu grandes coisas sobre a tua vida, é através da oração que você irá acessar e experimentar esse seu propósito, que você terá êxito no propósito. Por isso, que quando a gente olha para Jesus, o que a gente vê? Que realmente ele foi um homem que teve uma vida fundamentada na oração, e isso foi determinante para que ele pudesse ter êxito no propósito dele, para que ele pudesse cumprir o propósito que Deus estabeleceu na vida dele. Então, se você quer cumprir o propósito de Deus para a tua vida, é necessário que você tenha o quê? Uma vida de oração. Para a gente começar, abra por favor em Lucas capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 12, se você tiver com a sua Bíblia. Mas Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12, está escrito o seguinte: por essa mesma época, ele foi orar no monte, na montanha, e ali ficou, a minha versão diz o seguinte, a noite inteira, em oração. Olha que coisa. Na presença de Deus. No dia seguinte, reuniu seus discípulos e escolheu os 12 deles e os designou como apóstolos. E aí vai dizendo, Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, o Zelote, Judas e o outro Judas, aquele que o traiu. Amados, aqui já começa uma coisa para nós muito interessante acerca de Jesus, e principalmente nessa questão que nós estamos falando aqui sobre termos êxito no nosso propósito. E como a gente vê, Jesus era um homem de oração. E olha o que o versículo 12, capítulo 6 diz, que ele ficou ali a noite inteira. Vou dizer uma coisa para você, a noite inteira para um judeu começa das 6 e vai até às 6 da manhã. Então Jesus ele ficou aqui cerca de 12 horas orando. E não foi uma única vez, não, ele tinha essa prática. Alguns dizem que Jesus tinha uma vida média em horas, se você pudesse colocar em carga horária de oração, que seria de 6 a 8 horas de oração por dia. Essa era a carga horária de oração dele. Então a gente observa que Jesus era um homem que orava, que tinha uma vida de oração muito ativa. E aqui o que a gente observa, que ele ficou 12 horas em oração, para o quê? Como diz, no dia seguinte, reuniu os seus discípulos e escolheu 12. Então Jesus ele passou a noite inteira orando, para que no dia seguinte, ele pudesse os 12 apóstolos. Se você colocar 12 horas de oração, 12 apóstolos, é como se ele tivesse orado 1 hora para cada apóstolo, para decidir que é orar 1 minuto e já ter a resposta de Deus ali na hora. Sabe um Deus WhatsApp? Você manda um zap e fala, responde. Você já quer a oração, a resposta da oração naquele momento, naquela hora. E não só isso, nós queremos em orações, em porções de orações, de 1, de 2, de 3, ter respostas que podem decidir destinos, que podem decidir rotas, que podem decidir histórias. Então o que nós observamos, amados, aqui nesse momento, é que Cristo que era Cristo entrou em oração para decidir. E o que nós temos que entender é o seguinte, se nós quisermos ter decisões acertadas, nós devemos entender a oração como uma maneira de se chegarmos e alcançarmos na decisão acertada. E vou te falar, aí não vai ser em 1 minuto de oração. Às vezes serão horas,
dias, semanas, meses, anos. Vai demandar algum tempo. Por isso, amados, que as nossas vidas se encontram em muitos momentos desajustadas. Por isso que alguns dizem assim, vou usar uma linguagem bem, puxa, mas nada dá certo na minha vida. Rapaz, eu não dou uma bola dentro. Tudo que eu tento, a coisa não vai. E por quê, pastor? Resposta, quer saber a resposta? Vou te dar. Falta de oração. Simples. Simples. Jesus orou 12 horas para decidir quem seria os 12. E você? Quanto tempo você tem estado em oração para tomar as decisões da sua vida? Quanto tempo? Hein? É por isso que Jesus era alguém preciso, certeiro, cirúrgico. Você não vê Jesus perdendo tempo. Você vê? Você não vê Jesus chegando diante de uma situação e dizendo assim, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que fazer nesse momento. Quer dizer, você não vê Jesus perdido diante de uma situação. Você não vê Jesus deslocado, você não vê Jesus desorientado diante de uma situação, de um momento. Porque como Jesus era alguém que estava em uma vida constante de oração, ele se atualizava constantemente. Era isso. É como se ele passasse a noite orando, e naquela noite orando, Deus tratasse com ele tudo o que iria acontecer ao longo do dia. Tudo que iria acontecer ao longo do dia. Logo, amados, Jesus não era alguém que perdia tempo, ele nunca perdeu tempo. Ele nunca esteve fora do tempo. Quando você vê Jesus dormindo lá no barco, não ache que naquele momento Jesus parou e falou assim, não tem nada para fazer, rapaz, acho que eu vou tirar um cochilo. Não, não. Tudo que ele fazia era preciso. Ele sabia a hora que ele poderia descansar, ele sabia a hora que ele poderia acordar. E aí a gente entende até porque ele fica nervoso com os discípulos naquela hora, não é verdade? Quem gosta de ser acordado aí no seu cochilo? Você gosta? Gosta? Não, né? Não é verdade? Que naquele momento, tirar um cochilo, um descanso, os discípulos chegam, não é, Bruno? Chega, mestre, não te importa o que está acontecendo. Não é? Desesperado. Te assusta junto. Aí ele vira, mas o que é? Não, você não está vendo a tempestade? Não, isso aqui é uma brisa. O que foi? Hein? Então a gente entende, vocês são tão tímidos, vocês não têm fé, não. Então tudo que Jesus fazia era preciso. Por quê? Porque a oração ela nos atualiza a Deus, ela nos alinha a Deus. Então Jesus ele nunca esteve fora do tempo, Jesus nunca foi alguém que se antecipou e também se atrasou, não. Ele andava ali, ó, caminhava, sabe, dentro do tempo. Por isso, o ministério de Jesus durou aí de 3 a 3 anos e meio, o ministério público dele. Por que a gente fala, mas foi muito rápido? Não é que foi rápido. É que nós é que nos atrasamos, amados. Por falta de oração, a gente toma a decisão errada, aí tem que voltar atrás, não é assim? Pronto, você toma mais, aí você perde mais uns 2, 3 anos da sua vida. Aí você vai caminhando bonitinho, toma mais uma decisão errada. Pronto, aí atrasa mais 4, 5, e assim vai indo. Como Jesus foi preciso em tudo que ele fez, ele concluiu o que tinha que concluir, sem perder tempo algum. Porque a própria Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Ele cumpriu, foi cabal, foi algo assim, ó, preciso e cirúrgico, quando ele veio para cumprir o que ele tinha que cumprir. O que nós precisamos entender? Que a oração é algo determinante para que a gente possa viver e cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. É determinante. Para que a gente tome as decisões que serão decisões
que estarão em acordo com o propósito, para que a gente não se desalinhe, para que a gente não perca o tempo, não se desalinhe a Deus. A oração será algo imprescindível nesse momento. Então, como Jesus, se você quer ser preciso, se você não quer perder tempo, se você quer recuperar o tempo perdido, porque ele pode fazer isso. Como diz Paulo, remir o tempo. Vida de oração. Vida de oração. Vida de oração. Amém. Então, queridos, entendendo a importância de oração, e que a oração é um fundamento, nós precisamos, então, compreender o quê? Quais os princípios que a oração ela carrega. Nós precisamos entender como é orar. Porque é isso que os discípulos perguntaram: mestre, como é orar? Fala pra gente, mestre. Ensina a gente. E o que é interessante, igreja, é que a Bíblia, ela vai nos ensinar muito a respeito de oração, e o próprio Cristo, ele vai nos falar muito sobre oração. Se tem alguém que ensinou muito sobre oração, foi Jesus. Muito. Tanto prática, como teoricamente, trazendo entendimento. E uma coisa que Jesus ele nos ensina é que muitas pessoas elas podem estar orando quando na verdade elas não estão orando. Olha que coisa. Você sabia que é possível você estar orando quando na realidade você não está orando? Como assim? É como se a pessoa tivesse uma postura de oração. Você olhasse, nossa, aquela pessoa está orando, e como ela ora? Quando na verdade ela não está orando de fato. Então a Bíblia nos ensina o quê? Como orar da maneira certa, vamos dizer assim, e a partir do entendimento do que? O que não é orar. Entende? Então a Bíblia nos mostra alguns exemplos. O próprio Jesus, quando ele vai lá em Mateus, no capítulo 6, quando ele fala de oração, o que ele mostra para nós lá? Ele fala sobre os fariseus que oram nas praças, oram nas esquinas, e ele diz que eles não estão orando, Jesus disse. Então Jesus começa falando sobre oração assim: olha, vocês querem saber orar? Então primeiro eu vou mostrar para vocês qual é o jeito de não orar. Porque embora pareça que estão orando, na verdade não estão orando. E aí essa é uma pergunta que eu quero fazer a você. Será que você está orando mesmo? Ou só parece que está orando? Eita, nós. Tem isso? Tem isso também. Quer ver um exemplo? Abra, por favor, em Lucas capítulo 18. Olha lá o que diz aqui. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Olha o que o exemplo de Jesus nos fala aqui. Lucas 18, Jesus, no versículo 9, traz para nós o exemplo, aquela parábola do publicano e do fariseu. E Jesus fala para nós o seguinte: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então ele direciona essa parábola a um público específico. E ele diz: 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens estão orando. Um é um fariseu e o outro é o publicano. Olha agora. O fariseu de pé, assim, orava consigo mesmo. Olha que coisa. O fariseu de pé, assim o quê? Estava orando. Você olhava, você diz: olha que homem de oração, que mulher de oração. Mas diz que ele estava orando para ele mesmo. Olha que coisa. O que isso nos ensina? Que é possível nós termos toda uma postura e até costume de orar, mas não estarmos orando de fato. Não estarmos falando com Deus. É possível isso. E eu quero fazer você refletir. E aí? Porque de repente você diz assim: eu tenho orado, mas parece que eu estou orando com as paredes. Eu tenho orado, mas parece que Deus não me ouve. Por que será?
Porque de repente você tem orado para consigo mesmo. E aí você tem que fazer uma autoanálise, se examinar, é lógico. E se perguntar, né? Será que eu tenho orado comigo mesmo? Por quê? Porque é o que a gente observa aqui nessa parábola. Que Jesus fala de pessoas que tinham até a intenção de orar, subiram para orar, têm até a intenção de orar, mas no fim, como a gente diz, no fim das contas, ele o quê? Ele não estava orando. Então o que a gente entende aqui, amados? Que é possível parecer que estamos orando, quando na realidade nós não estamos orando a Deus. É possível isso? É possível. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Que aí a gente observa o quê? A necessidade de conhecer os princípios da oração. Como eu disse, é simples a oração? É simples. Mas ela carrega princípios. Não é à toa que Jesus, quando vai falar sobre oração, ele diz assim, orareis assim. Porque a gente ouve as pessoas e fala, não, mas eu faço do meu jeito. Não, eu tenho a minha maneira e eu vou na minha maneira. Não, meu amado, não é a sua maneira, não é o seu jeito. Eu digo para você, é a maneira de Deus. É o jeito da palavra. Não é o meu jeito. Não é a sua maneira. É a maneira da palavra. Como Jesus disse, os verdadeiros adoradores adoram de uma maneira. Qual? Em espírito e em verdade. Então não é do seu jeito. Ah, eu adoro a Deus do meu jeito. Não, não, você não adora a Deus do seu jeito. É em espírito e em verdade. Então não é a minha maneira, é a maneira dele. Não é do meu jeito, mas é do jeito dele. Ou seja, eu tenho que me adequar a ele, eu tenho que me adequar à palavra dele, eu tenho que me adequar à vontade dele, eu tenho que me dobrar a ele, eu tenho que me render a ele, eu tenho que me entregar a ele. É do jeito dele. É da maneira dele. Então o que nós estamos percebendo aqui? Quero frisar isso. É possível que você tenha até a intenção de orar, mas você não está falando com Deus. Você está falando consigo mesmo. É possível que você esteja até com toda uma postura de oração, mas no fim, não está passando do teto a sua oração. Você não está falando com ninguém. Por isso a necessidade dessa série, amados. Para que nós possamos crescer em oração, aprender sobre oração. E o importante é entender que quando você cresce em oração, você cresce como ser humano, você cresce espiritualmente. Não há ninguém que cresceu espiritualmente sem crescer em oração. Você quer crescer? Quer. Então você precisa crescer em oração. A oração é o trampolim, é o primeiro passo para uma vida intensa em Deus. É oração, meu amado. Amém? É oração para uma vida intensa no Senhor. E a partir do quê? É a partir da oração. Então, para a gente poder falar sobre os princípios da oração, eu quero tentar aqui, é lógico que eu vou tentar, porque quem traz a revelação é o Espírito Santo. E por mais que eu fale, quem tem que revelar o teu coração é o Espírito. E segundo, amados, existem coisas que realmente nós não conseguimos explicar claramente, e principalmente acerca de Deus. Eu, antes de entrar aqui, eu estava falando aqui com o pastor Johnny, eu estava tratando sobre isso, que existem coisas que nós não compreendemos acerca de Deus. E aí, o que a gente faz com isso? Glória a Deus, porque se a gente conseguisse explicar Deus, logo, ele não é Deus. Então nós temos que esbarrar em algumas coisas mesmo, que a nossa mente, por mais que ela tente, ela não consiga. Isso mostra o quê? Que Deus é Deus. Se alguém conseguir explicar Deus, logo, esse Deus, ó, pequenininho. Então eu quero trazer aqui algumas dúvidas, e a partir dessas dúvidas você vai perceber que muitas pessoas acabam desestimulando a orar, porque elas carregam dúvidas dentro de si. E a gente sabe que a dúvida com a fé é um grande problema, porque a dúvida, ela
traz alguns problemas em relação à fé, pode anular alguns pontos da gente agir, da gente querer caminhar, não é? Então a dúvida, ela pode de alguma maneira nos atrapalhar para que a gente possa dar continuidade. Então a gente pode dizer até o seguinte: por que tem pessoas que não oram? Porque elas carregam dentro de si algumas questões não respondidas, algumas questões que elas não conseguiram resposta, algumas coisas que não foram resolvidas dentro delas. E aí eu posso destacar aqui duas, pelo menos é o que eu posso destacar aqui agora. Você pode ter outras. Mas um dos motivos por que as pessoas não oram, antes da gente entrar tratando sobre princípios, é isso aqui, o primeiro questionamento. Se Deus sabe todas as coisas, por que devemos orar? E o próprio Cristo diz isso, né? Ele diz, ó, antes mesmo de vocês o quê? Falarem, Deus já sabe o que vocês precisam. Então você diz, por que eu vou orar se Deus sabe todas as coisas? Deus conhece o meu coração. Deus conhece a minha vida, a minha história. Por que eu vou orar? Deus já sabe tudo. Não é? Esse é um dos questionamentos que as pessoas trazem. E há um outro segundo questionamento. Se Deus é poderoso, e eu creio assim que Ele é, por que Ele só faz se orarmos? É interessante, né? Não sei se de repente você está em casa e está comentando um com o outro aí. É verdade isso aí, né? Está conversando com o outro. Essas são as duas questões que a gente carrega. Se Ele sabe tudo, por que a gente ora? E se Ele é poderoso, por que Ele só faz quando a gente ora? Por que Ele não faz logo? Ele fica esperando a gente orar. A gente traz esses questionamentos, não é? E aí, pelo fato da gente não ter resposta, alguns viram e falam, olha, seja o que Deus quiser. O que Deus achar melhor está feito, seja a vontade dele e ponto final. Aí você cai numa questão que seria a fé da sorte. A fé da sorte, vamos ver o que vai dar. Sabe, a gente tenta, mas o que der tá bom. Então muitos a partir daí acabam não tendo uma vida de oração ativa, se desestimulam a orar, porque trazem algumas dúvidas dentro de si. E ao trazer essas dúvidas, e aí é um grande problema, para que a gente não tenha uma vida de oração ativa. Então vamos relembrar aqui, se Deus sabe todas as coisas, por que devemos orar? E se Deus é poderoso, por que Ele só faz o quê? Quando oramos. Onde é que está a resposta? Amados, eu vou dizer para você, eu comecei a ter alguns atendimentos, porque eu tinha essas dúvidas comigo também. E aí na palavra a gente começa a entender algumas coisas. Então, nesse ponto, deixa eu só explicar uma coisa. Como é uma série, então eu não vou falar tudo sobre oração hoje. É necessário que você continue assistindo a série, ouvindo a série, para que então você possa ter um entendimento completo. Por que eu estou te falando isso? Para alguns aqui, pouco importa o que eu vou dizer, mas tem alguns que pode importar muito. O que eu vou dizer aqui, alguns vão dizer, ih, rapaz, ele é arminiano. Entende? E alguns que têm uma tendência mais calvinista, acaba até, não vou ouvir não, e deixa para lá. Não faça isso. Deixa a série se concluir. E aí você vai ter uma compreensão. Amém? Porque o que eu vou falar aqui hoje vai segurar um pouquinho com aquilo que eu creio que eu vou falar amanhã. Na próxima série, amanhã que eu digo, no próximo episódio. Por quê? Porque se eu jogar isso aqui para você hoje, pronto, você vai achar então que você pode tudo. E claro, é um pouco devagar. Amém? Mas eu quero então me ater tudo a hoje, depois na próxima nós vamos colocar um equilíbrio nisso. Mas é importante você entender algumas coisas, porque são princípios que nós vamos estabelecendo que é importante você entender. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele, olha só, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra.
e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou. Interessante que a primeira vez que a palavra abençoar ou bênção aparece na Bíblia é nesse instante, quando se refere ao casal. Maravilhoso isso, né? Quando o homem e a mulher, eles contraem uma aliança, eles entram num lugar de bênção. Eles entram num lugar de bênção. Eles entram dentro de um lugar de bênção. Isso é maravilhoso. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Observe um ponto interessante aqui. Deus não disse dominemos no plural, na pessoa do plural do verbo. Não, não, não. Ele disse o quê? Dominai. Domine ele. Deus não disse dominemos, dizendo assim, eu e o homem, nós vamos dominar a terra. Não, mas olha, é o que está escrito. Vamos ler o que está escrito, pelo amor de Deus. Não tente tirar a interpretação de onde não tem. Vamos ler a Bíblia, vamos tratar ela do jeito que está ali. Olha ali, está dizendo isso. Domine ele. A palavra domínio, para quem não sabe, significa também, você pode trazer para o sentido de governe, ou dizendo governar. Então Deus está dizendo o seguinte, que o homem venha governar sobre toda a terra. O que nós entendemos, amados? Que Deus colocou sobre o homem toda a responsabilidade da criação. Não é interessante isso? Então Deus cria, e o que ele faz ao criar? Ele coloca nas mãos do homem a responsabilidade da criação. Tanto que ele diz, quando ele faz o jardim, ele coloca o homem no jardim, ele diz o quê? Cultivai e guardai. Dizendo, a responsabilidade é sua. É sua. E a obra de Cristo na cruz é justamente para restaurar, para nos reposicionarmos. Para a gente voltar para esse lugar de governo, de autoridade, que o homem perdeu. Então, o entendimento começa aqui. Deus diz que é para nós governarmos sobre a terra, sujeitar a terra, dominar a terra. É lógico que o que eu estou dizendo aqui não é explorar a terra, não confunda. Não confunda. Não estou dizendo que é para explorar a terra, não. É mais no sentido mesmo de manter as coisas em equilíbrio, em ordem. É isso que ele está dizendo. É maravilhoso. Amém. Por isso que o Salmo 115, versículo 16, Salmo 115, verso 16 diz: porque o Senhor criou os céus para si mesmo, mas a terra entregou aos homens. O céu é para si, mas a terra ele entregou a quem? Ao homem. Por isso que quando ele diz então que o homem é a imagem e semelhança dele, está dizendo, o homem é o meu representante na terra. É o meu representante na terra. Sabe o que é maravilhoso? Existem alguns ditos rabínicos judaicos que eles dizem que quando Adão ele passeava sobre a terra, os animais ou até os anjos, quando viam Adão, eles se curvavam a Adão. Interessante, não? E Adão dizia a eles, não, 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 calma. Sou eu, Adão, pode ficar em paz. Porque tamanha era a semelhança entre ele e Deus. Então, quando Deus cria a Adão, Deus o criou para que ele fosse o representante dele na terra, para que Adão fosse Deus na terra. É isso que nós observamos. Então, o que a gente entende nesse momento, amados? Que nessa hora, a gente compreende porque há tantos problemas na terra. E aí alguns ficam questionando a Deus.
Ah, por que da fome? Ah, por que disso? Por que daquilo? Por que da maldade? É porque tudo isso é responsabilidade humana. Parte da gente, amados. É nossa responsabilidade isso. Todas essas coisas que você vê de ruim, fome, e tantas guerras, epidemias, tudo isso que você vê, isso parte da nossa responsabilidade. Isso parte da gente, do egoísmo humano, parte do orgulho humano, de olhar só para si, de pensar só em si, de quando olhar para o outro, olhar no sentido de explorar o outro, o que o outro pode me trazer de benefício a mim, sempre buscando os seus próprios interesses, não é assim? Então a gente começa a entender que os problemas é responsabilidade de quem? Do homem, porque Deus entregou ao homem o cuidado da terra, sobre a terra. E aí uma coisa que nós temos que entender, como diz Jeremias capítulo 1, versículo 12. Então Deus me disse, diz o profeta, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Queridos, eu não sei se isso para alguns é muito pesado, mas sabe o que a gente observa? Que Deus, ele age no limite da palavra dele. Aquilo que ele fala, ele estabelece. Então, se Deus ele age dentro dos limites da palavra dele, Deus jamais quebrará princípios. Porque se ele quebrar princípios, logo ele não é justo. Logo ele abre legalidade para que outros possam acusá-lo. Pensa bem. Por isso que Deus ele não intervém diretamente, dizendo, olha, vou pegar isso aqui tudo e vai do meu jeito. Não. Porque há princípios que ele mesmo estabeleceu. Sabia disso? Que ele mesmo estabeleceu. E ele luta para o quê? Para que a palavra dele o quê? Se cumpra. Portanto, amados, preste atenção aqui. Nessa parte da criação, entendendo que os céus e a terra é criação de Deus. Que a palavra diz, criou Deus os céus e a terra. A terra não é a única criação de Deus. Os céus também é criação de Deus. Mas nessa parte da criação, aqui, chamada terra, está ligado ao que? Ao material mesmo. Presta bem atenção nisso. Ao material. Então Deus estabeleceu alguns princípios nessa parte da criação, ligado ao que? A matéria, ligado ao que? Aquilo que é material. Por isso que demônios ficam procurando corpos para possuir. E por que ele faz isso? Porque, amados, aqui nessa parte da criação, é proibido um ser se movimentar sem um corpo. Ele tem que ter um corpo. Se ele não tiver um corpo, ele está proibido de tentar se movimentar aqui. Por isso que o quê? Demônios querem o quê? Querem corpos. E o que eles normalmente falam? Esse corpo é meu. Eles sempre dizem isso. Esse corpo é meu. Aí alguns podem dizer, não, mas isso não é verdade. Como que não? Se a Bíblia diz que até Deus teve que se fazer em carne. Teve que ganhar um corpo, ele assumiu uma forma humana. Ele teve que ganhar um corpo para que ele pudesse se movimentar aqui, para que ele pudesse ter direito legal aqui, para que pudesse se consumar a obra da criação, a obra da cruz, a obra de Cristo. Para que essa obra pudesse ser consumada, era necessário que ele tivesse um corpo. Porque se ele não tivesse o corpo e tentasse consumar a obra, ele estaria na ilegalidade, logo não valeria o sacrifício.
Por isso que eu estou dizendo que Deus estabeleceu alguns princípios aqui, e um dos princípios é necessário ter um corpo para se movimentar nessa parte. Logo, então, ele o quê? Teve que se fazer carne. Assumiu o quê? Uma forma humana para se mover aonde? Para se mover na terra. Aleluia! Está entendendo agora? Ou não? Será que a gente consegue responder um pouquinho desse questionamento? Se Deus sabe todas as coisas, por que devemos orar? E se Deus é poderoso, por que Ele só faz se orarmos? Porque Ele entregou a autoridade da terra ao homem, a nós. Amém? E aí Jesus nos dá uma explicação sensacional sobre oração. Em Mateus capítulo 6, o versículo 9 e 10, Jesus diz assim: portanto, vós orareis desta maneira. Olha só, tem uma maneira de orar. Não é, eu oro do meu jeito, não. Não, você não ora do seu jeito, não. Você tem que orar do jeito de Jesus, da maneira de Cristo. Portanto, orareis desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora, ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Aleluia. Paz, isso aqui eu vou te falar uma coisa. Tem um pessoalzinho que vai pirar quando eu falo isso aqui. Jesus amado. Mas é ele que está falando isso, tá? Orem assim. Orem para que o reino dele venha e para que a vontade dele seja feita. Se Jesus está dizendo que nós temos que orar para que a vontade dele seja feita na terra como é no céu, o que ele está explicando para nós? Que a vontade de Deus nos céus, que é plena, na terra não é plena, não. É da vontade de Deus que pessoas passem fome, é da vontade de Deus que haja guerras, é da vontade de Deus que crianças... Não é não. É lógico que não é. É lógico que não é. Então, se Jesus diz, orem para que a vontade dele no céu, que é plena, seja plena aqui também. O que está dizendo para nós? Que a vontade de Deus não é plena na terra. Que a vontade de Deus não está sendo feita em todos os lugares da terra. E aí ele vai dizer, e vocês sabem como é que a vontade de Deus pode começar a ser atendida na terra? Quando vocês começarem a orar. Quando vocês orarem. E está dizendo que o princípio da vontade de Deus para que seja plena na terra começa pela oração. A oração abre caminhos para que Deus possa operar na terra. A oração abre caminhos para que a vontade de Deus venha a ser estabelecida na terra. Tudo vai começar com a oração. Tudo vai começar com a oração. Logo, o que a gente entende? Presta atenção nisso. A vontade de Deus começa a ser estabelecida pela oração, ok? Logo, o que a gente entende? A vontade de Deus na terra está condicionada ao ser humano. Ah, não é verdade. Como não? Ele disse lá no Pentateuco: eis que eu ponho diante de ti, ó, dois caminhos, o da bênção e da maldição. Aí ele dá um conselho: escolhe, pois, a bênção. Mas dizendo assim, agora o poder de escolha e de decisão cabe a vocês. Eu estou apresentando a vocês um caminho. E é interessante que ele apresenta, você vê, olha que coisa, rapaz. Você vê que ele não esconde os caminhos. Ele não só apresenta as coisas boas, ele também apresenta as coisas ruins. Eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Ele não só coloca, ó, isso aqui, só coisa boa. Não, aqui é maldição também. Até para ter um equilíbrio e avaliar-se. Até por causa disso. Porque só vai saber o que é bom quando você prova o que é ruim.
Você só sabe o que é claridade quando você experimenta a escuridão. Ah, tá escuro, acendeu. Ah, então isso é claridade. É, isso é claridade. Mas o que ele diz? Aqui há dois caminhos. Logo, o que a Bíblia está dizendo? É claro isso, amados. A vontade de Deus na terra está condicionada a mim, a você. A vontade de Deus na tua casa está condicionada a você. A vontade de Deus na sua vida está condicionada a você. A você. É você que se abre para Deus. É você que diz, Deus, pode entrar. Opera na minha vida. Eu recebo o teu reino. É você. É você. Se a vontade de Deus é estabelecida através da oração, e a vontade de Deus está condicionada à oração, sabe como é que Deus ele governa a terra? Ai. Venha o teu reino. O que significa? Venha o teu governo. Deus governa o mundo pela oração. Isso é tão verdade que quando Jesus voltar, a casa de oração será construída. A casa de oração será o QG, o palácio dele. Ele vai governar o mundo de uma casa de oração. Ele governa o mundo através da oração. Então você fala, vem o teu reino, está dizendo, vem o teu governo. Venha governar o mundo. É por isso que o Edward Bond ele tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim, Deus molda o mundo pela oração. Deus molda o mundo pela oração. Aleluia. Amém. Logo, a oração alinha céu e terra. Se a vontade dele é plena lá, mas não é plena aqui. Quando você ora e procurando estabelecer a vontade dele, o governo dele, você acaba o quê? Alinhando céus e terra. Aliás, nós estamos o quê? Venha o teu reino. Lembra quando João disse que olhou e viu que descia do alto, uma cidade. E ele diz, novos céus e uma nova terra que descia. A oração está preparando o caminho de Deus para a terra. É o que a oração faz. Amém? 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 Maravilhoso, não é? Estudarmos sobre oração. Por isso, amados, o que eu quero que dentro disso, o que você precisa entender sobre princípio de oração? É que Gênesis 1:26, o que Deus disse? E domine ele sobre a terra. Deus entregou autoridade ao homem. Portanto, para Deus intervir, de uma certa maneira, ele precisa, entre aspas, é pesado eu falar isso, mas eu vou falar porque eu não encontro outra palavra, tá? Da autorização do homem. Eu sei que isso parece um escândalo bíblico, heresia para alguns, mas é fato. Como eu falo, Deus não força ninguém a aceitá-lo. É uma decisão que, no fim, vai depender da gente. Você crê em Cristo, você aceita a obra dele na cruz, aceita, então amém. E você aceita? Não, não aceito. Então, para Deus poder intervir, ele precisa. É por isso que algumas vezes a gente pede oração, a pastor intercede, a gente fala assim, olha, mas a pessoa também tem que querer. Ela tem que se abrir. Ela precisa ter uma predisposição, ainda que ela não tenha força, não tenha muito entendimento do que aquilo tudo é, mas tem que haver dentro dela uma disposição, uma inclinação àquilo. Mas aí, amados, o que nós entendemos? E devemos agora usar da oração, para que ele venha governar sobre a terra, manifestar a vontade dele, e para que a gente possa colocar as coisas no seu devido lugar. Deixa eu só te explicar uma coisa. Quando fala de reino, fala de governo. Quando fala de vontade, fala de justiça. E justiça na Bíblia é colocar as coisas no seu devido lugar.
Toda vez que você fala, venha com a tua vontade, você está dizendo, Deus, coloque as coisas no seu devido lugar. Aleluia. A oração é a maneira como Deus molda o mundo, como diz Monte. Amém? Espero que o Senhor possa ter clareado aí o seu entendimento, porque agora, através dessa autoridade que foi nos dada novamente, resgatados, nós temos que trazer a terra para o seu estado original. E é isso que Deus está fazendo. Porque Deus não está só salvando o homem, Deus está salvando a criação. Por isso que Noé não entrou sozinho na arca, ele entrou com os animais também. Porque Deus não quer só salvar o homem, ele quer salvar a criação no todo. Deus quer restaurar a criação no todo. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a honra para sempre. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos pelo Senhor nos ensinar ainda mais sobre oração, nos fazendo entender que agora a autoridade nos foi devolvida. A autoridade que nós perdemos lá no Éden, mas foi resgatada lá na cruz do Calvário, na ressurreição. E foi dada à igreja. A igreja, meu Pai, hoje ela tem condições para governar esse mundo, para dominar sobre este mundo, para estabelecer a tua vontade sobre este mundo, sobre esta era, de abrir portais e caminhos para que o Senhor continue acessando este mundo, tocando neste mundo, e aí sim interferindo neste mundo. Por isso nós oramos, Deus, pedindo neste momento, que venha sobre as nações, que venha sobre a terra, que venha, meu Pai, sobre cada continente. Pai, em ilhas que são tão pequenas, em lugares remotos da face desta terra, que o Senhor venha alcançar os povos, as tribos, as etnias, que o Senhor venha alcançar a todos nesse momento. E Deus, nós assim declaramos cura às nações. Pai, cura sobre as nações. Cura sobre as nações. Cura sobre os povos. Em o nome de Jesus. Nós assim oramos. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.